estudar dentro da teoria de Henke, como obter esses valores de tensão ativa e também o coeficiente de empuxo ativo e passivo. Primeiro, a gente vai estudar o ativo. Então, aqui, novamente, eu estou plotando um gráfico de estados de tensão. Então, eu tenho aqui o plano, né, a envoltória desse solo. Então, eu tenho a equação, tenho um ângulo de atrito e tenho o coeficiente de coesão. Então, o solo tem essas considerações. Tenho, primeiramente, a envoltória, o círculo de Mohr, no estado em repouso. Perceba que esse ciclo não encosta em envoltória, ou seja, não há ruptura. Então, nós temos aqui sigma linha H, né, tensão horizontal, e sigma linha V, tensão vertical. Vou manter fixo a tensão vertical e vou elevar até a condição de ruptura, da ruptura ativa, então eu reduzo o valor da tensão horizontal. Então, sigma linha A, é menor do que sigma linha H. Bom, então agora a gente vai analisar essa situação e definir, né, esse valor de sigma linha A. Então, perceba que aqui, essa envoltória tem uma inclinação filinha, né, que é o coeficiente de atrito, o ângulo de atrito desse solo. Que essa inclinação aqui tem, né, angulação aqui também. Eu só transferir esse ângulo para cá. Bom, definindo o plano, né, de ruptura desse solo, vai ser bem um valor no comprimento do raio desse círculo, né? É só traçar uma linha perpendicular à envoltória. A gente chega nesse plano de ruptura que é dado por um ângulo θ, né? No caso, eu peguei o outro θ, ok? Se a gente fosse traçar, teria uma outra linha aqui, que seria o θF, né? Da ruptura em si. Aqui, eu fazendo, né, a análise trigonométrica, a gente chega que esse ângulo é 2 vezes θF, ok? Isso de nada muda, só para facilitar aqui o processo de cálculo. Bom, então nós temos essa condição. Perceba que a gente está trabalhando com geometria, né, triângulo, né, já formamos um triângulo aqui, e a gente precisa saber de alguns dados. O primeiro dele vai ser todo esse comprimento aqui, daqui dessa ponta até essa ponta central desse círculo de Mohr. Então, esse valor desse comprimento aqui, ele é dado através da relação trigonométrica desse pequeno triângulo que nós temos aqui, onde a altura desse triângulo retângulo, é C'. E a gente pode definir esse comprimento aqui fazendo θ, né? Θ de filinha é cateto oposto, esse lado, que é C', dividido pelo cateto adjacente, né, que é esse comprimento justamente que eu quero. Então, ele vai ser C' dividido por tangente de filinha. Esse comprimento aqui, até o ponto central do círculo, ele vai ser esse comprimento A', sigma linha A mais sigma linha V, até aqui, mas eu quero até esse ponto, então eu somo e divido por 2. Bom, então eu tenho esse comprimento todo. Eu preciso do raio. Então, o raio, ele vai ser dado como esse comprimento todo, né, o diâmetro todo do círculo, que é a soma das tensões horizontais e verticais. Na verdade, a diferença, desculpa, porque eu tenho que retirar esse trechinho. Então, faço a diferença dos dois para ter somente o diâmetro, divido por 2 para ter somente o raio. Com essa configuração, eu tenho o meu triângulo retângulo. E aí eu posso fazer alguns cálculos para definir, né, o meu valor de sigma linha A. Então, vamos lá.
Primeiramente, eu vou determinar seno de filinha. Então, eu vou definir aqui embaixo, seno de filinha, que é igual. Estou analisando só esse triângulo que está de azul, tá, gente? Então, o que é seno de sigma linha? É cateto oposto, então é o raio R, dividido pelo cateto, pela hipotenusa, que no caso a hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui, então é este lado, ok? Então, vai ser esse segmento de reta AC. Bom, o que é o raio? O raio é sigma linha B menos sigma linha A, dividido por 2. Isso tudo dividido pelo segmento de reta AC, que vai ser C' dividido por tangente de filinha, mais esse comprimento de sigma A mais sigma V, dividido por 2. Então, a gente vai trabalhar com essa equação. Eu vou passar para outro slide para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Nós temos agora sigma filinha igual a sigma linha V mais sigma linha A, mais não, é menos. Menos, dividido por 2, dividido por C' tangente de filinha, mais sigma V mais sigma A dividido por 2. Vou multiplicar cruzado essa equação. Então, vou ficar com C' dividido por tangente de filinha, vezes seno de filinha, mais, vou segmentar aqui essa parcela, então, vou ter sigma V dividido por 2, vezes seno de filinha, mais sigma linha A dividido por 2, vezes seno de filinha, igual a sigma linha V dividido por 2, menos sigma linha A dividido por 2. Ok. Bom, pensar que tangente é sigma filinha dividido por cosseno de filinha. Então, perceba que o seno vai cortar com o seno aqui. Vou colocar esse 2 multiplicando toda a parcela para eliminar essas frações. Então, eu vou ficar com 2C' vezes cosseno de filinha, mais sigma V, seno de filinha, mais sigma linha A, seno de filinha, igual a sigma V dividido por 2. Opa, acabei de tirar o 2. Menos sigma linha A. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar o sigma A' em evidência, que é ele que eu quero achar. Então, vou colocar ele em evidência, passar tudo para um lado. Então, eu vou ter, passo esse sigma linha negativo para o outro lado positivo. 1 mais seno
de filinha. Faço tudo que não tiver sigma A para o outro lado, então vou colocar sigma V também em evidência. Passando esse sigma V para o outro lado, ele vai passar negativo, então vai ficar 1 menos seno de sigma linha, menos, vou passar essa parcela aqui de 2 vezes C' vezes cosseno, para o outro lado, negativo, 2C' vezes cosseno de filinha. Ótimo, então, a gente chegou nessa equação aqui, eu vou isolar o sigma A. Então, sigma A' vai ser igual a sigma V', 1 menos seno de filinha, dividido por 1 mais seno de filinha, menos 2C' cosseno de filinha, dividido por 1 menos seno de filinha. Bom, a gente tem essa definição para sigma A'. E aí a gente pode fazer a substituição dessas frações aqui, ó, por tangentes, tá? Isso através de regras da trigonometria. Então, a gente pode falar que tangente de 45 mais filinha ao quadrado é igual, mas não, desculpa, menos. É igual a 1 menos seno de filinha dividido por 1 mais seno de filinha. E também podemos dizer, isso o tangente ao quadrado, desculpa, tá? Tangente de 45 menos filinha ao quadrado é igual a cosseno de filinha dividido por 1 mais seno de filinha. Ok, então a gente pode substituir, a gente vai chegar nessa segunda equação, que deve ser a equação que vocês viram no livro. Ele mostra também esse passo a passo de fazer essas relações. Então, tá aí as equações, a equação para a tensão efetiva horizontal no estado ativo. Bom, ok, mas ainda não mostrei como que a gente determina um empuxo, o coeficiente de empuxo ativo. Bom, como eu já tenho a definição dessa tensão, né, eu coloquei nos termos de sigma, de seno e cosseno, para facilitar, nós temos essa definição, nós podemos, em um caso em que esse solo não tem coeficiente de atrito, né, então o C' é igual a zero, a redução dessa equação para esta daqui, onde a gente só tem os termos de tensão ativo e tensão horizontal. Fazendo a relação dessas duas tensões, né, sigma' A sobre sigma' nós temos essa equação de 1 menos seno de sigma' sobre 1 mais seno de sigma'. Logo, a gente tem a definição do empuxo ativo de Henke, Henke. Então, Ka é igual a essa equação. Lembrando que o empuxo ativo é sempre a relação da tensão efetiva horizontal sobre a tensão
efetiva vertical. Bom, sendo que essa equação, né, a gente acabou de mostrar, ela equivale a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Então, eu posso substituir lá na equação da tensão horizontal ativa em termos também do coeficiente de empuxo horizontal. Então, aqui eu destaquei justamente os valores que a gente vai substituir, né, que vão ser as tangentes. Então, colocando isso em termo, substituindo, né, para o coeficiente de empuxo ativo, nós vamos ficar com essa equação de tensão efetiva horizontal no estado ativo. Então, nós vamos aplicar esta equação na resolução de alguns problemas. Agora, a gente vai analisar o caso do empuxo passivo. Então, aqui, novamente, eu trouxe os estados de tensões, vamos traçar o círculo de Mohr, considerando, primeiramente, o estado em repouso. Então, aqui nós temos as tensões horizontal e vertical. Aumentando essa tensão horizontal, mantendo fixo a tensão vertical, a gente chega na tensão horizontal passiva e chega no estado de ruptura. Lembrando que o sigma linha P tem valor superior ao sigma linha H. Fazendo análise dessa situação geométrica e fazendo aquelas mesmas considerações que eu apresentei para vocês, nós vamos determinar esse sigma linha P. Então, aqui fazendo algumas considerações, né? Esse comprimento eu já mostrei para vocês. Esse outro comprimento também, né? Que vai ser a soma dessa tensão mais essa, né? Sigma linha V mais sigma linha P, dividido por 2. E o raio, né? Que vai ser essa linha aqui do ponto central do círculo até a envoltório, ponto de ruptura desse solo, que vai ser o raio, né, que é a diferença da tensão horizontal no estado passivo menos a tensão vertical dividido por 2. Bom, fazendo esse cálculo, fazendo a relação, as mesmas considerações que a gente fez para o estado, para o empuxo ativo, a gente vai ter o triângulo, né, retângulo, com esses pontos, né, triângulo ABC, nós vamos ter que seno de φ' vai ser igual ao raio, dividido pelo segmento de reta AC, e aí, fazendo as substituições, bom, e fazendo as mesmas relações que eu apresentei para vocês anteriormente, só lembrando que o sinal aqui vai mudar, né? A gente vai chegar nessa configuração aqui de 2C', cosseno de φ' mais sigma P seno de φ' mais sigma P seno de sigma' igual a sigma P menos sigma V. Então, observem esse sinal aqui que vai fazer, esse sinal aqui vai fazer toda a diferença na equação da passiva. Então, vou isolar o sigma P. A gente vai ficar com sigma linha P igual a 1 vezes, né, 1 menos seno de sigma linha igual a sigma linha V
1 mais seno de sigma linha mais 2 vezes C linha cosseno de sigma linha. E aí a gente vai chegar que sigma linha P vai ser igual a sigma linha V, 1 mais seno de sigma linha, dividido por 1 menos seno de sigma linha, mais 2 vezes sigma, 2 vezes C linha, cosseno de sigma linha, 1 menos seno de sigma linha. Então, fazendo também a mesma consideração, essas relações aqui de seno e cosseno, a gente pode substituir por tangentes. Então, o que vai mudar mesmo é só o sinal, tá? Só tirar aqui. Então, eu vou ter que sigma linha P em tangente vai ser 45 mais sigma linha dividido por 2 mais 2 vezes C linha tangente de 45 mais sigma linha dividido por 2. Então, percebam, ficam bem atentos com relação aos sinais, tá? Da passiva com a ativa. Na passiva, a gente tem a mudança dos sinais aqui para positivos, onde na ativa era negativo. Então, bem cuidado com isso. Bom, então nós temos essa consideração aqui, e aí a gente vai dizer que o solo não é coesivo, então C' é igual a 0, nós vamos ficar com essa situação. E aí, colocando a relação de sigma linha P sobre sigma linha V, a gente sabe que essa relação é o coeficiente de empuxo na passiva. Então, o nosso Kp é dado por essa equação, que também pode ser dado em termos de tangente, tangente ao quadrado de 45 mais sigma linha dividido por 2. Bom, então a gente pode colocar a equação de sigma linha P em termos de Kp. Então, vamos substituir essas tangentes por o coeficiente, pelo o coeficiente de empuxo passivo. E aí a gente vai ficar com essa equação. Bom, então, a gente sabe definir todos os valores de sigma linha H, sigma linha V, sigma linha A, sigma linha P, ou seja, no estado em repouso, passivo, ativo e passivo. Então, a gente vai determinar para esse muro de 5 metros de altura a pressão, o impulso ativo por unidade de comprimento do muro, ou seja, a pressão ativa, e na letra B, a pressão passiva, o impulso passivo. Então, aqui a gente vai colocar em prática aqueles valores, né, de tensões horizontal e ativo e passivo que a gente obteve. Então, vamos começar pela letra A. Nós vamos calcular a pressão ativa para esse muro. Então, a gente vai utilizar essa equação de Ka para definir o coeficiente de impulso ativo. Então, vamos lá. Então, Ka é igual a 1 menos seno de φ'. Φ' desse muro, né, o ângulo de atrito, é 30 graus, dividido por 1 mais seno de 30 graus. Então, Ka é igual a 0,33. 3. Bom, como o sigma, ó, como não tem coeficiente de atrito, de coesão, desculpa, como não tem coesão, o C' é 0.
Assim, a gente vai ficar com essa situação para o empuxo ativo. Então, sigma linha A vai ser dado como KA vezes sigma linha V, vertical, tá? Pode ser tanto 0 como V. Lembrando que a tensão vertical, sigma linha V, é igual a gama, peso específico do solo, vezes a profundidade Z. Então, nós vamos começar com a profundidade Z0. A gente vai começar nesse ponto aqui, ó, onde Z é 0. Então, nesse ponto, a gente sabe que o sigma linha V é 0 e, consequentemente, o sigma linha A também é 0. No caso do ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, em que Z é igual a 5 metros, nós vamos ter que sigma linha V é igual ao gama desse solo, que é 14, vezes a profundidade, que é 5. Então, sigma linha V é igual a 70 quilonewtons por metro quadrado. Logo, a pressão ativa vai ser 0,33 vezes 70, que vai ser igual a 23,31 quilonewton por metro quadrado. Com isso definido, aqui eu tracei já o diagrama dessa tensão. A gente pode determinar a pressão ativa por unidade de comprimento nesse muro. Então, a gente precisa determinar a área desse diagrama. Então, PA, como o diagrama é triangular, vai ser meio vezes a base, que é 23,31, ou seja, é a tensão efetiva horizontal ativa, vezes a altura do muro, que é 5 metros. Então, essa pressão ativa vai ser igual a 58,28 kN por metro. Precisamos definir a posição dessa pressão, a localização dessa resultante. Então, essa localização, ela está no centro geométrico dessa figura, que vai ser a altura dividido por vezes 1/3. Então, é 5 dividido por 3, que é igual a 1,67 metros. Então, essa distância é igual a 1,67 metros, ok? Para a alternativa, para a letra B, nós vamos calcular o empuxo passivo. Então, vamos calcular o coeficiente Kp. Kp vai ser igual a 1 mais seno de 35. Prestem muita atenção nesses sinais, porque há uma inversão em relação ao empuxo ativo. 1 menos seno de 35. Kp vai ser igual a 3. Coloquei 35, desculpa, gente, é 30. Tô viajando, né? 3. Bom, vamos calcular a tensão em relação à profundidade. Lembrando que não há coesão nesse solo, C' igual a 0, a gente reduz a equação para essa equação de sigma' P. Então, para Z igual a 0, aqui em cima, aqui, ó, sigma' P
é igual a zero. Para Z, nesse ponto aqui, ó, Z igual a 5, nós temos que sigma linha V, na vertical, é gama do solo 14 vezes a profundidade, que vai dar 70 kN por metro quadrado. Então, a tensão horizontal na passiva vai ser os 3 vezes 70, que é igual a 210 kN por metro quadrado. Assim, a gente consegue traçar o diagrama, tá aqui o diagrama de pressão, tá errado aqui, né? Passiva. Então, vamos calcular PP. Então, também vai ser a área, sigma, ó, P, vai ser igual a área triangular, meio vezes a base, 210 vezes a altura, que é 5. Então, PP é igual a 525 kN por metro. E a sua resultante vai estar a 1/3 dessa altura, vai ser a mesma que a gente calculou para tensão ativa, vai ser 5 dividido por 3, que é igual a 1,67 metros. Então, essa aí é a nossa pressão passiva e ativa do nosso muro de arrimo. Na próxima videoaula, eu vou passar os outros exercícios, mostrando o muro maciço de solo contendo coesão, ok? Então, a gente vai trabalhar com isso também, trabalhando com aquela equação maior, tanto no empuxo ativo quanto no empuxo passivo. Então, até a próxima aula.